Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Hoje vamos jogar um jogo um pouco especial e refiro-me a Puerto Rico, um dos jogos que teve mais buzz durante muito tempo e muito possivelmente aquele que teve no top 1 do Board Game Geek durante mais tempo do que qualquer outro jogo até agora. Puerto Rico é um jogo originalmente da Alea Ravensburger. Esta é a versão brasileira da Grow. E é um jogo do designer Andrés Seifert. E é um jogo que vai de 3 a 5 pessoas. As novas regras oficiais já permitem jogar com 2 pessoas. É um jogo para pessoas com 12 ou mais anos de idade. E dura entre 90 a 150 minutos mais ou menos. Em Puerto Rico, da Alea Ravensburger, vamos ser governadores da ilha de Puerto Rico, nas Caraíbas, que teremos que produzir vários tipos de bens na altura da colonização espanhola. Depois vamos ou vender esses bens por dinheiro ou vamos exportar esses bens de volta para a Espanha por pontos de prestígio, pontos de vitória. De seguida, vamos ver os vários componentes deste jogo e depois vamos ver como é que se joga a este Puerto Rico da Alea Ravensburger nesta versão da Grow. Então vamos ver os componentes deste Puerto Rico, originalmente da Alea Ravensburger, na nova edição também da Alea, mas desta edição da Grow. Começamos com o nosso tabuleiro de jogo. Tabuleiro de jogo pessoal, onde vai ter várias áreas. Vai ter aqui a parte de cima, que é as áreas da plantação, onde vamos colocar as várias plantações. Aqui em baixo, a área dos edifícios, onde estão 12 espaços. Aqui, a área onde vamos armazenar as nossas coisas, aqui a Rosa dos Ventos, e aqui uma pequena ajuda. O cartão do primeiro jogador é o governador, cartão da casa de comércio, as peças de ação, ou os papéis, assim se possa dizer. Temos aqui o minerador, produtor, comerciante ou trader, feito ou o mayor, construtor ou o builder, o colono, o capitão ou o captain. O dinheiro em 5 e 1. As várias plantações e produções. Temos milho, índigo, açúcar, tabaco e café. Temos a pedreira ou a quarry. Os produtos produzidos. Amarelo, milho. Azul, índigo. Branco, açúcar. Castanho, claro, tabaco. Castanho escuro, café, e correspondem às plantações depois de produzidas. Temos aqui os barcos para colocarmos os produtos para serem exportados para a Espanha. Existem 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Os tokenzitos de colonos, que vêm neste barco de colonos. Está aqui o símbolozinho de colono aqui em cima. Os pontos de vitória, em 5 e 1. Os vários edifícios. Existem 2 tipos de edifícios. Os coloridos, azuis, brancos, castanhos claros e castanhos escuros, que são os edifícios de produção. E os cremes claros, que são os restantes, são os edifícios comerciais. Edifícios de produção de indigo, o pequeno e o grande. Edifícios de produção de açúcar, o pequeno e o grande. Edifícios de produção de tabaco e de café. Só existe um de cada, não existe pequeno. A diferença entre os edifícios de produção pequenos e grandes é que o pequeno só tem um círculo para meter um colono. Os grandes têm 3 círculos para meter até 3 colonos. Nos edifícios comerciais existem de 2 tipos. Existem os pequenos, que vão modificar as regras a nosso favor e vão-nos dar habilidades especiais e deixar-nos fazer com que as regras sejam modificadas a nosso favor se tivermos esses edifícios. E temos os edifícios grandes, que ocupam 2 espaços, e aí, por isso também se chamam grandes, que só ocupam 2 espaços na cidade, e são
pontos no final do jogo. Por baixo disto está o tabuleiro de edifícios e de banco. Temos aqui a zona onde vamos meter o dinheiro e temos as outras zonas onde vamos meter os edifícios nos sítios certos. Eles têm inscrições lá a dizer quais são os sítios onde cada um destes edifícios tem que estar. E, finalmente, o livro de regras. Este em português do Brasil. As outras edições hão de estar nas línguas correspondentes. E pronto. Estes, então, os vários componentes deste Puerto Rico da Alea Ravensburger nesta edição da Grow. De seguida, vamos ver como é que se joga este jogo. Relembrando que todos os tutoriais deverão ser acompanhados com a leitura do livro de regras pelo menos uma vez. Começamos com a preparação do jogo. Primeiro de tudo, cada jogador vai ter um destes tabuleiros pessoais e vai colocá-lo à sua frente. Depois vamos pegar no tabuleiro central, vamos colocar todo o dinheiro no banco e vamos colocar os edifícios nos locais corretos. De seguida vamos fazer várias pilhas, tantas pilhas como o número de jogadores mais um de plantações. E vamos, depois de baralhadas, vamos mostrar uma a uma o número de plantações igual ao número de jogadores mais um. Sendo, se este for um jogo a 4 jogadores, serão mostradas 5, se for a 3, são mostradas 4, etc. Também se irão colocar a pilha de pedreiras ao lado do resto das pilhas de plantação. Serão colocadas as cartas de ação de acordo com os jogadores. Que cartas é que são? Com 5 jogadores são jogadas todas as cartas. Com 4 jogadores é retirada uma carta de minerador ou de prospector. Com 3 jogadores serão eliminadas o último prospector ou minerador. Será colocada também à mão de todos a casa de comércio ou o trade house. Serão colocados os barcos de acordo com o número de jogadores. Para 3 jogadores serão colocados os barcos 4, 5 e 6. Para 4 jogadores serão colocados os barcos 5, 6 e 7. E para 5 jogadores serão colocados os barcos 6, 7 e 8. Vamos também fazer uma pilha de colonos, que são então os marcadores castanhos, dependendo do número de jogadores. 55 colonos para 3 jogadores, 75 colonos para 4 jogadores e 95 colonos para 5 jogadores. Depois vamos colocar então 4 colonos no barco de colonos, que tem o símbolozinho. Vamos também preparar os pontos de acordo com o número de jogadores. 75 pontos para 3 jogadores, 100 pontos para 4 jogadores, 122 pontos para 5 jogadores. Depois procedemos ao setup, à preparação dos jogadores. Dependendo do número de jogadores, vamos dar dinheiro aos jogadores. Se estivermos a jogar com 3 jogadores, vamos dar 2 dinheiros a cada um, que são colocados no nosso armazém, que é a Rosa dos Ventos. Iremos dar 3 dinheiros a cada jogador se for um jogo a 4 jogadores. E iremos dar 4 dinheiros a cada jogador se for um jogo de 5 jogadores. Depois vamos dar o token do primeiro jogador ao primeiro jogador. Depois iremos distribuir plantações por cada jogador de acordo com o número de jogadores. Se houver 3 jogadores, o governador irá ganhar uma plantação de indigo que irá colocar no seu tabuleiro. O segundo jogador irá ganhar uma plantação de indigo que também irá colocar no seu tabuleiro. E o terceiro jogador irá ganhar uma plantação de milho que irá colocar no seu tabuleiro. Se forem 4 jogadores, o governador irá ganhar uma plantação de indigo
O segundo irá também ganhar uma plantação de índigo. O terceiro irá ganhar uma plantação de milho. E o quarto irá ganhar uma plantação também de milho. Se forem 5 jogadores, o governador irá ganhar uma plantação de índigo. O segundo jogador irá ganhar uma plantação de índigo. O terceiro jogador também irá ganhar uma plantação de índigo. O quarto jogador e o quinto jogador irão ganhar uma plantação de milho. Depois do setup dos jogadores feito e as plantações colocadas no lugar, passamos então a jogar. Como decorre então um jogo de Puerto Rico? Começando no jogador que tem o cartão de governador, este irá escolher uma das ações que estão disponíveis. Toda a gente irá fazer essa ação, ele irá ganhar também o bónus dessa ação. Depois de toda a gente fazer essa ação, passará a vez à esquerda para o segundo jogador. Esse também irá escolher uma ação que não a ação já escolhida. Irá fazer essa ação, toda a gente vai fazer essa ação, ele irá ganhar o bónus dessa ação e assim por diante, até todos os jogadores terem feito e terem escolhido pelo menos uma dessas ações. E isto irá decorrer até o jogo terminar. Regras existem para a escolha dos personagens. Então, a primeira regra é que é obrigatório escolher uma personagem mesmo que o jogador não fizer a ação dessa personagem, nem ganhe o bónus dessa personagem. Todos os outros vão na mesma poder fazer essa ação dessa personagem, mesmo que o jogador que a escolher não a fizer. As ações não são obrigatórias de fazer, nem os bónus, a não ser a do capitão. A do capitão, se puder ser feita, é obrigatória ser feita por todos os jogadores. As ações são feitas sempre, primeiro pelo jogador que escolheu essa ação e depois vão pela esquerda e cada jogador irá fazer essa ação escolhida pelo jogador e irá terminar então essa ação quando o último jogador fizer essa ação. E o jogador que fez essa ação, ou que escolheu essa ação, irá também ganhar o bónus dessa ação. Então, que ações existem? A primeira ação que vamos falar é a ação do colono. Para fazer a ação do colono, começando no jogador que escolheu a ação, ele poderá ou escolher uma das plantações que estão descobertas ou poderá retirar uma pedreira para si. Depois, pela esquerda, os jogadores irão poder escolher uma das plantações que ainda sobrou e assim por diante até todos escolherem uma plantação se quiserem. Apenas o jogador que escolheu a ação vai poder adquirir a pedreira, a não ser que haja um edifício especial que o há para escolher também uma pedreira. Depois de escolher a plantação, cada jogador vai colocar a sua plantação escolhida no seu tabuleiro, na zona das plantações. Isto é, aqui nos quadrados castanhos. Pode escolher qualquer zona. Não pode nunca ter mais plantações do que o número de quadrados castanhos que tem o seu tabuleiro. Outra ação que pode ser feita é a ação do Mayor, ou Prefeito. Então, começando no jogador que escolheu a ação de Prefeito ou Mayor, irão ser distribuídas todos os tokens de colonos que tiverem no barco de colonos. Então, o primeiro irá levar um colono e serão distribuídos por todos os outros. Vamos dizer que havia, então, 4 jogadores, todos os outros eram distribuídos. Se houvesse mais do que 4 jogadores, iria continuar a ser distribuído. Portanto, então, o jogador que escolheu iria ganhar mais um e o seguinte, por acaso, também ia ganhar mais outro. Se houvesse mais aqui, iriam continuar a andar aqui à volta até serem todos distribuídos. Além dos tokens ganhos, o jogador que escolher a ação de Mayor ou Prefeito ganhará mais um token de colono que irá adicionar aos restantes.
Depois de ganhar os colonos, os jogadores irão, se quiserem, colocar os seus colonos ganhos nos vários locais que estão livres. Isto é, cada edifício e cada plantação podem ter entre 1 a 3 círculos, que são os espaços onde nós vamos colocar os colonos. Neste caso, estão 3 círculos vazios, poderíamos colocar os 3 colonos ganhos durante esta ronda. Se por alguma razão não quisermos meter todos os colonos, podemos mantê-los aqui para colocar numa ronda próxima. Depois de colocados todos os colonos ou não, todos os colonos que nós quisermos, nos vários edifícios e plantações, o prefeito ou mayor vai contar todos os espaços vazios em todos os edifícios de todos os jogadores que estão em jogo e vão colocar tantos novos colonos no barco igual a esses espaços vazios. Isto é, vamos dizer que eu teria aqui, ia contar, este tinha 1, 2, 3, 4 espaços vazios, este não teria nenhum espaço vazio nos edifícios, este tinha mais 2, portanto 6 espaços vazios, o que faria 6 colonos colocados no barquinho. Se houver menos do que o número de jogadores, pelo menos o número de jogadores será o número de colonos que será ali colocado. Isto é, se houver 4 jogadores, no mínimo serão colocados ali 4 tokens. Outra ação que podemos fazer é a ação de construtor ou builder. Então, começando no jogador que escolheu a ação de construtor ou builder, ele irá adquirir, se quiser, um edifício que está aqui no tabuleiro central. Depois, isso irá passar ao jogador à sua esquerda, que irá, se quiser, construir, e depois, assim por diante, até todos fazerem essa ação. Para construir um edifício, o jogador vai ter que pagar em dinheiro o valor que está dentro do círculozinho no canto inferior esquerdo. Neste caso, são 2 moedas que ele teria que pagar. No entanto, ele poderá ter desconto se tiver pedreiras no seu tabuleiro. E o desconto tem a ver com o que está aqui em cima. Por exemplo, os edifícios desta coluna só têm possibilidade de desconto de 1 pedreira. Todas as pedreiras que forem utilizadas terão que ser ocupadas lá por um colono, certo? Aqui teria que ter no círculo um colono para essa pedreira permitir fazer o desconto. Por cada pedreira utilizada para desconto é um dinheiro a menos que esse jogador vai pagar. Por exemplo, se ele tiver uma pedreira, ele só ia pagar, neste caso, por esta dinheiro, em vez de 2. Aqui, nos edifícios daqui, já permite usar 2 pedreiras ocupadas. Nestes edifícios daqui, 3 pedreiras ocupadas. E nestes, 4. Outra coisa, o jogador que comprou e escolheu essa ação vai ter o desconto sempre de 1 dinheiro. Podendo, inclusivamente, pagar 0 dinheiro por este. E isso acumula também com as pedreiras, o desconto das pedreiras. Então, depois de comprarmos o edifício, nós vamos colocá-lo na zona dos edifícios aqui em baixo. Regras para aqui para colocar. Regra número 1. Não se pode colocar, por exemplo, edifícios grandes fora, nem por cima de outros edifícios. Nem edifícios pequenos. Portanto, cada edifício só ocupa um espaço. Se for, e não se podemos colocar no mesmo espaço vários edifícios. Regra número 2. Edifícios comerciais, isto é, os cremes claros, só pode haver um de cada. Só pode então ter um edifício daquele tipo, com aquele nome. Mas edifícios de produção não existe esse problema. Em caso de dúvida o que é que cada edifício faz, porque além de ter aqui o que é que eles fazem mais ou menos, poderão consultar o livro de regras para dizer exatamente o que é que cada um dos edifícios faz. A ação do produtor ou do craftsman. Então, esta ação é utilizada para produzir os vários produtos que iremos vender ou exportar. Então, como é que se faz isto? Basicamente, nós vamos produzir de acordo com as plantações que temos no nosso tabuleiro e de acordo com os edifícios de produção respectivos a essas produções.
Em cores corresponde, os edifícios azuis correspondem ao índigo, os edifícios brancos correspondem ao açúcar, os castanhos ao tabaco e os castanhos escuros ao café. E não há edifício nenhum para o milho. Então, como é que se procedia a essa produção? Íamos primeiro ver quais eram as plantações que tinham lá colonos colocados. Neste caso, tínhamos este índigo, tínhamos estas duas de açúcar, esta de milho e esta de café. Depois íamos ver que edifícios tínhamos de produção correspondentes a essas plantações. Depois íamos ver quais eram os que tinham também colonos lá. O que é que acontece? Íamos ver quantos colonos é que havia em cada edifício de produção e se tínhamos ou não colonos nesses edifícios, e produzíamos tantos produtos como colonos tivéssemos na plantação e no edifício correspondente. O que é que quer dizer com isto? Então íamos ver. Tínhamos uma produção de índigo aqui e também tínhamos aqui uma plantação com um colono. Ambos tinham um colono, portanto eu ganhava um índigo. Tínhamos aqui tabaco. Tínhamos aqui um colono no tabaco, quer dizer que esta planta está a funcionar de tabaco. Mas, infelizmente, a nossa plantação de tabaco não tem lá colonos, portanto não íamos ganhar tabaco nenhum. Depois íamos ver, temos aqui o café, a produção de café, o edifício de produção de café, que não tem lá nenhum dos colonos. Quer dizer que este colono que está aqui na plantação de café não ia produzir também, portanto também não ganhávamos café. Aqui temos 3 açúcares, mas só temos 2 colonos na fábrica de produção de açúcar. Quer dizer que íamos ganhar 2 açúcares. Apesar de termos 3 plantações, não temos aqui um colono na plantação de açúcar. Além disso, temos que ver que o milho não tem casa de produção. E como tem aqui um colono, ele também ia produzir um milho. Além disso, o jogador que escolheu a ação de Craftsman ou produtor vai ganhar um produto à escolha daqueles que conseguiu produzir. Isto é, como conseguiu produzir índigo, açúcar e milho, ele ia escolher qualquer um destes para produzir também novamente. Por exemplo, podia produzir mais um açúcar. Depois do jogador que escolheu a ação fazer então a sua produção, pela esquerda, o resto dos jogadores vão fazer a mesma produção, não ganhando, no entanto, o produto de bonificação dessa ação. A outra ação que podemos fazer é a ação de trader ou comerciante. Nesta ação, os jogadores, começando pelo jogador que escolheu a ação de trader ou comerciante, poderão vender alternadamente uma produção sua, um produto seu, para a casa de comércio ou para a trade house. E irão ganhar o dinheiro que está aqui em baixo. O jogador que fez então a escolha dessa ação vai ganhar mais um dinheiro além daquele que ganhou. Regras para vender na casa de comércio. Regra número 1. Só podemos colocar até 4 produtos nesta ação. Regra número 2. Não podemos colocar produtos iguais. Então como é que se procede à venda de produtos na casa de comércio? Começando por o jogador que escolheu a ação e depois indo pela esquerda, todos os jogadores têm a hipótese de vender um produto se respeitarem as regras anteriormente ditas. Se o jogador, o primeiro, colocar um milho, ele iria ganhar 0 pontos. Mas, como é o primeiro jogador, ele ganha sempre mais um dinheiro do que aquilo que era para ter ganho. Portanto, ele iria ganhar um dinheiro. A seguir, continuava pela esquerda. Por exemplo, o seguinte podia vender, por exemplo, açúcar. E ganhava 2 dinheiros. E vamos dizer que só havia mais um jogador que conseguia vender tabaco. Ele ia ganhar 3 dinheiros. E quando todos tivessem a oportunidade de vender, quisessem ou não quisessem, não é obrigatório, o papel, a ronda
esta ação terminava. Se a Casa de Comércio não estivesse preenchida, todos os produtos que lá estivessem permaneciam. Caso a Casa de Comércio estivesse toda preenchida, isto é, tivessem lá 4 produtos, todos estes produtos eram retirados e a casa ficava livre para uma ronda seguinte. A outra ação é a do capitão ou captain. Começando no jogador que escolheu esta ação e continuando pela esquerda, os jogadores são obrigados a exportarem produtos, se o puderem fazer. Isto é, se tiverem produtos que podem exportar, eles vão ter que os fazer. E então como é que se faz a ação de capitão e a exportação de produtos? Começando no jogador que iniciou esta ação, ele vai escolher obrigatoriamente, se puder, um tipo de produto e vai usar todos os produtos que tiver desse tipo e vai colocar num barco à escolha. Por exemplo, ele tinha 3 indigos, escolhia um barco qualquer e colocava lá os 3 indigos. Depois ia para a esquerda e todos os jogadores poderiam fazer o mesmo. Mas que regras é que existem para colocar aqui? Então, regra número 1. Cada barco só pode levar um tipo. Isto é, mesmo que houvesse aqui 2 espaços livres, eu não poderia colocar milho. Outra regra. Só pode preencher ao máximo do que é que cada um dos espaços existem em cada barco. Isto é, se, vamos dizer que o seguinte tinha 3 indigos, ele só poderia colocar 2. E vocês perguntam, então não pode colocar noutro barco? Não. A outra regra é um barco que leve um produto é único. Isto é, não pode haver outros barcos com produtos iguais. Novamente lembro que esta ação é obrigatória. Se tivermos e conseguimos colocar produtos respeitando as regras que já foram referidas, os jogadores vão ter que colocar todos os seus produtos que conseguirem. E não podem colocar um produto agora de um tipo e outro produto, o mesmo tipo, noutro barco ou numa vez a seguir. Porquê? Porque isto vai andar às voltas até todos colocarem o maior número de recursos e produtos nos barcos. Isto é, se der a volta, o primeiro jogador, por exemplo, pode colocar outros produtos noutro barco. E vamos continuar aqui a volta até todos conseguirem colocar ao máximo que puderem, respeitando as regras. Quando colocam os produtos, eles vão ganhar 1 ponto de vitória por cada produto que lá colocaram. Isto é, se o primeiro jogador colocou 4 produtos, ele vai ganhar esse pontos nesses 4 e vai ganhar mais 1, porque foi aquele jogador que iniciou a ação de capitão. Portanto, ele ia ganhar 5 pontos. O primeiro jogador, o jogador que iniciou a ação, ganha mais 1 ponto na totalidade dos produtos que colocou. Finalmente, durante a ação de capitão, se um jogador não vender todas as suas produções, ele apenas poderá ficar com uma das suas produções que sobraram no final da fase do capitão. No final da ação do capitão, do captain, todos os barcos que estiverem totalmente cheios são libertados, são esvaziados. Aqueles que não estiverem cheios, os produtos permanecem lá para rondas posteriores. A última ação que pode ser feita é a ação do prospector ou do minerador. E é muito simples. A pessoa que escolheu esta ação vai adquirir um dinheiro. Todos os restantes não vão ter ganho nenhum, não vão fazer nenhuma ação. Quando todos os jogadores fizerem as suas ações, isto é, terem escolhido pelo menos uma das ações, irá terminar a ronda. De seguida, todos os papéis que não foram escolhidos recebem um dinheiro em cima. Isto é, para as próximas rondas em que esses papéis e qualquer papel que tiver um dinheiro em cima for levado, o jogador que levar e escolher esse papel, essa ação, também irá levar todo
o dinheiro que estiver lá em cima. De seguida, são devolvidas todas as ações que foram utilizadas por os jogadores. E finalmente, o cartão de governador será passado para o jogador à esquerda, que irá iniciar uma nova ronda. Que condições são então para inicializar o final do jogo? Todos os colonos foram gastos. Já não há forma de colocar os colonos necessários no barco. Se todos os pontos de vitória foram adquiridos, isto é, já não há mais pontos de vitória para distribuir pelos jogadores. No final dessa ronda, o jogo irá terminar. Finalmente, se um ou mais jogadores preencherem todos os seus espaços da cidade, isto é, os espaços onde são colocados os edifícios serem preenchidos com edifícios grandes e pequenos na totalidade dos 12 espaços, no final dessa ronda, o jogo irá finalizar. Depois do jogo finalizar, serão feitas as pontuações finais. Serão somados todos os pontos ganhos pela exportação. A esses serão somados todos os pontos que valem cada um dos edifícios construídos por esse jogador. Isto é, os pontos são estes números vermelhos. E finalmente serão ganhos pontos extras por os edifícios comerciais grandes que lá tiverem um colono. Isto é, este edifício iria contar para a pontuação, mas este não iria contar para a pontuação extra, mas irá contar na mesma estes 4 pontos. Depois desses pontos todos somados, quem tiver mais pontos será o vencedor. Em caso de empate, os jogadores empatados irão somar todo o seu dinheiro a todos os seus produtos e vão comparar a soma entre eles. Quem tiver mais na soma do seu dinheiro e dos seus produtos será o vencedor. De seguida, vamos ver quais são as minhas opiniões sobre este Puerto Rico, originalmente editado pela Alea Ravensburger e nesta versão da Grow. Depois de vermos os componentes e de sabermos como é que se joga a este Puerto Rico da Alea Ravensburger nesta edição da Grow, vamos saber as minhas opiniões. Vamos começar, como sempre, com o que eu gosto mais, com o que eu gosto menos, o que eu gosto mais ou menos deste jogo. E o que eu gosto mais é mesmo das ações de recrutamento. Eu gosto muito de termos a possibilidade de escolher ações diferentes e cada jogador pode também as fazer e quem as fez tem um bónus. Eu gosto destas ações e temos sempre aquela tensão. Eu quero mesmo aquela ação. Será que ele vai levar mais? Eu quero fazer primeiro aquela produção antes de poder fazer o capitão, porque senão ele vai fazer o capitão e eu não tenho nada aqui produzido e eu vou perder. Há sempre aquela tensão que é muito agradável. Pode ser, por vezes, um pouco, como é que é dizer, insatisfatória, certo? Um bocado decepcionada às vezes nesse aspecto, porque eu quero fazer estas ações por ordem e não o consigo fazer porque entretanto falham. Mas o jogo é mesmo assim e eu gosto dele assim. Outra coisa que eu gosto e que advém exatamente das ações é que os jogadores estão constantemente a jogar. Portanto, é verdade que o governador escolhe a ação, mas toda a gente faz essa ação. Isso é espetacular. Não é um jogo que diga, bem, eu estou aqui a olhar o que é que tu estás a fazer. Não. Toda a gente, a todos os turnos de todos os jogadores vai jogar também. Isso é fantástico. Adoro esta coisa de nunca haver um momento morto, assim se possa dizer. Toda a gente está envolvida no jogo ao mesmo tempo. Isso é espetacular. O que é que eu gosto mais? Eu gosto da variedade dos vários edifícios e como eles modificam as regras e nos beneficiam no jogo. Muitos destes edifícios, os edifícios comerciais, muitas vezes podem ser, como é que é dizer? Podem ser a razão da vitória ou aquele pequeno
passinho ou aquele pequeno mais que nos vai levar à vitória sobre outro jogador. Portanto, eu adoro esta variedade que ainda é melhorada com as expansões. E essa a outra coisa que eu gosto muito, é que este jogo e a nova edição deste jogo que sai em 2020 tem expansões, e este felizmente já tem expansões também. Portanto, eu gosto de coisas que vêm logo expansivas dentro da caixa base, e este jogo possui essas expansões que dá mais variedade em edifícios, que ainda dá mais coisas que fazer, e é espetacular por isso. Então, o que é que eu gosto mais ou menos? O que eu gosto mais ou menos é que o milho não possui a casa de produção. Nós não precisamos, podemos só apostar no milho, e o milho, é verdade que não nos vale dinheiro nenhum, mas vale-nos tantos pontos de vitória como qualquer um dos outros coisas. E se nós apostarmos muito no milho, e se não formos cortar no milho, nós conseguimos fazer pontos atrás de pontos atrás de pontos, e porque vamos sempre adquirindo milho. E se arranjarmos, por exemplo, eu digo que não há forma de ganhar dinheiro, mas existem aqui edifícios que mesmo dão-nos sempre um dinheiro por produto que nós vendemos para ali. Portanto, o milho passa já a valer dinheiro. E o gosto menos advém talvez um pouco desta coisa do milho e de outras estratégias. É exatamente este jogo, se calhar foi tantas vezes jogado que muita gente tem estratégias chamadas estratégias vencedoras. Há pessoas que jogam isto há tanto tempo que já dizem isto, eu tenho que fazer esta jogada, esta jogada, esta jogada, esta jogada, adaptar esta jogada para fazer esta estratégia e vencer no final. Portanto, é quase como um jogo de estratégias. Se somos batidos nisto, não damos hipótese aos jogadores mais novos. Então, depois de saber os meus gostos mais, os meus gostos menos e os meus gostos mais ou menos, quais são as opiniões globais deste jogo? E a primeira coisa que eu tenho de dizer é que este jogo, sendo talvez aquele que teve mais tempo no top 1, sendo o primeiro jogo do BGG, é mais do que merecido. Este jogo é muito bom. É um engine building, um engine production muito bom. Produzir para vender ou exportar ou para arranjarmos melhores edifícios para produzirmos mais, para conseguirmos exportar mais, conseguirmos vender mais. Portanto, é um engine production, engine building de produção e construção que é simplesmente adorável e pode parecer um bocadinho difícil inicialmente, mas depois quando se começa a jogar as ações são bastante simples. Talvez o mito do jogo tenha a ver aqui com este edifício, se calhar aquilo que dificulta um bocadinho mais, porque muitos deles modificam as regras de tal forma que dá aquele, como é que eu já disse, aquele pequeno passo que é o suficiente para passarmos à frente dos nossos adversários. Vai sair então neste ano de 2020, que é quando isto está a ser filmado, uma nova edição que é muito parecida a esta, e esta por si é muito parecida ao 10º aniversário. Essa 10º aniversário é praticamente impossível arranjar, a não ser em segunda mão por preços assim incríveis. Esta é muito parecida, não tem, e as novas também. A nova edição é mais parecida a esta na sua totalidade. Os barcos são novos. A edição inicial e a primeira e a segunda são muito fraquinhas. E como eu já disse basicamente tudo nos gostos mais e gostos menos. É mesmo um jogo que eu adoro ir buscar uma coisa e toda a gente está sempre aqui. O que é que ele vai escolher? O que é que ele não vai escolher? Será que eu queria fazer aquilo primeiro do que primeiro aquilo? Isto é, fazer primeiro a produção para depois vender ou para exportar, e se não fizer não tem aqui nada e eles vão ganhar muitos pontos e eu zero. E mesmo, olha, eu sei que aquilo não quer produzir, não tem para produção, eu tenho aqui vou já escolher o capitão e ele não vai poder vender. Portanto, há aqui sempre uma envolvência total e completa de todos os jogadores. Não só a ir fazer as ações, toda a gente faz as ações, o outro faz uma bonus action, mas também desta constante ver o que é que os outros fazem para evitar que eles façam as melhores ações, etc. Bem, adoro a forma dos edifícios
modificarem o jogo e com as expansões isso ainda melhora ainda há mais edifícios, tanto pontuação como civis, etc, etc. Portanto, é um jogo que eu simplesmente adoro, que é um jogo que é clean, limpo. Não é um jogo com regras. Tem um bocadinho, umas coisinhas que tem que se fazer, mas é, na minha opinião, um jogo limpo que certamente foi jogado muitas vezes e foi testado muitas vezes. E que deu um jogo espetacular que ficou muito, muito tempo, durante anos, como top 1 do BGG. Como já disse, com muito boa razão. Portanto, a minha opinião mesmo é adquirir este jogo. E se gostarem de jogos euros, claro, se gostam de euros, de motores de produção, motores de construção, adquiram este jogo. E o melhor de tudo é que esta a nova edição que vem aí é uma edição parecida, ou muito parecida a esta. Acho que as ilustrações estão um bocadinho melhores que esta. Portanto, já podem adquirir a nova edição que já saiu durante este ano de 2020. E é tudo mesmo. Adquiram o jogo, joguem este jogo, não se vão arrepender. E pronto, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, like, subscrever, etc, etc. E voltem novamente para outros vídeos, reviews, para outros vídeos de mecanismos, para outros vídeos em geral. E por isso mesmo, até ao próximo vídeo.